Hoje, no Trilegal Podcast, episódio 9. A tecnologia nem sempre traz a mesma sorte para todos, não é mesmo? Brincadeirinha. A tristimada professora Raquel Boing teve uma pane de rede e não pode comparecer ao papo da semana. Mas nossos animados professores Fred Dias e Aline Tomé acordam cedinho para gravar o Trilegal Podcast de hoje. Vamos ver o que temos para a programação do dia. O tema tradicional de relações internacionais abordado é a guerra civil na Etiópia, que pode se tornar a maior crise humanitária da atualidade. É parte da falência original do sistema westphaliano em garantir e promover os direitos humanos no país, símbolo da resistência africana contra o imperialismo europeu. O diferentão de hoje, e nem por isso menos relevante, é a data internacional de eliminação da violência contra a mulher. É escandaloso que aumento no número de denúncias, geralmente tem lugar onde elas mais deveriam se sentir protegidas, sua casa. O tema é urgente, e o Trilegal dá a sua contribuição para estas 2 semanas em que a ONU promove anualmente sua campanha. O passaporte Trilegal do episódio vai para aquele lugar cantado por Toquinho e Vinícius, a Tonga da Mironga do Cabulete. Vocês estão achando que a inteligência artificial aqui também pode substituir aquele locutor-cantor? Veja, a Tonga da Mironga do Cabulete, a Tonga da Mironga do Cabulete, a Tonga da Mironga do Cabulete. E no cardápio da gastronomia internacional, o delicioso injera. Se eu pudesse provar, que sonho! O Trilegal Podcast tá aí. Vamos lá, profs. Olá para todos, bom dia. Bom dia agora, né? Nosso podcast Trilegal sendo gravado agora na quinta-feira de manhã, dia 25, Aline. Dia 25 de novembro de 2021. Né? Ontem à noite tivemos um probleminha tecnológico, as redes caíram para nossa querida parceira, a professora Raquel Boing, que estará nos assistindo o Trilegal Podcast de hoje, episódio 9, em dupla com a professora Aline, que está aqui. Bom dia, Aline. Bom dia. Até a vibe está diferente, né? Gravar de manhã. É uma coisa incrível, olha só. Né? A janela do Fred é que nos denuncia, né? Porque eu, como aqui na minha casa, nem um fundo decente eu até virei, tenho, até virei o né? computador para dar esse close. Então, a gente está aqui, como o Fred colocou, né, correndo atrás do prejuízo. A gente teve esse problema ontem, né, estava gravando o episódio 9, aí, por questões tecnológicas, caiu a rede da Raquel e, né, ela não conseguia estabilizar, então é por isso que a gente vai gravar dessa vez. Só nós dois, mais uma vez, na verdade, né, e pela manhã. Cuidado que vai ficar tentador, hein, esse negócio de gravar de manhã. Olha pois só. Eu acho que sim, viu? Até porque ontem a gente, nas nossas redes sociais, fez uma enquete, né? Uma enquete que, na verdade, a gente já imaginava qual seria o resultado, né? Sobre como que está para a maior parte do nosso público, que são estudantes de relações internacionais, no final de semestre, né? E as respostas, as possibilidades eram sim, né, só alegria, e não estamos só o pau da rabiola. E aí foi quase 100%, né? Deu 97% de respostas, e talvez tenha sido a enquete que mais teve gente que respondeu ali. Né? Então, inclusive nós respondemos assim, a mesma resposta. Na verdade, assim agora. Eu respondi lá com os meus perfis pessoais a nossa enquete, dizendo que, claro, eu estava só o pau da rabiola e, na verdade, a gente queria dizer aqui que estamos juntos, né? Tá todo mundo muito cansado, então é tentador gravar de manhã, não precisar ficar acordado até tão tarde, embora a gente acabe ficando, né? Mesmo que seja pelo hábito. Então, faz parte do que a gente vivencia, né, nos finais de ano, ainda mais agora que quiçá seja final de pandemia também, né? Que os nossos desgastes mudaram com esse novo formato aqui, né? Com tantas telas e tudo mais. E a gente comentava agora, né, antes de começar a gravar, como essa possibilidade da gente ter criado esse podcast, tá aqui transmitindo, só existe por causa da pandemia. Obviamente, muita gente fazia isso antes da pandemia, mas a gente que era professor, sala de aula, jamais, né, pensaria assim essa possibilidade se não fosse nossa prática diária com os nossos queridos e queridas alunas, né, de estar dentro desses espaços que são nossa sala de aula,
Sim, o novo espaço. Não, gente, sinceramente, né, como professora, eu não imaginava isso jamais. E na vida pessoal mesmo. Eu nunca fui das videochamadas. Eu era aquelas que via alguém fazendo videochamada, eu corria, né? Detestava. Né? Não que eu goste Só em hoje, só me filme de ficção acostumei, científica, né? né? Só em É ficção bem isso. científica. Para mim era nos Jetsons, que eu assistia quando eu era criança, que tinha videochamada e um abraço, né? Blade Para Runner. vocês. Tipo, isso, pra vocês verem como eu sou cringe, né? Antiga mesmo. Mas estamos aqui e tem que olhar o lado positivo também das coisas, e só existe É, podcast por conta disso. eu acho que eu sempre falei isso também, Aline, para as minhas turmas, né? A gente tem que tirar o melhor desse período, né? Foi por isso também que a gente acabou trazendo o Mersheimer, assim, Chen Lo, assim, as coisas mais finas que a gente poderia ter e a gente não pensava em ter, a gente poderia tê-las, mas a gente não pensava em ter, né, antes Sim. da pandemia. Então, que todos tenham aí, no meio dessas dificuldades que a pandemia impôs a todas as famílias, né, mais sérias para algumas, ou para muitas, inclusive, né, e menos para outras, mas que todos tenham tirado, né, as melhores lições, aprendizados, para seguir em frente também, né? A nossa Sim. expectativa não é outra senão voltar à sala de aula mesmo, física, no semestre que vem. Então, não podemos ter medo disso também, né? de voltar a sermos plenamente humanos, né? Não só virtualmente humanos. E vai ser tudo de bom, né? Reencontrar todo mundo, todos que são inscritos no canal, né? E eventualmente aqueles que não são inscritos, né? Podermos nos encontrar em outras oportunidades, né? Também, pessoalmente. Sim. É verdade, é verdade. Tem muitos planos para esses reencontros. Eu vivo conversando com os meus alunos de como que vai ser isso, o que a gente pode fazer agora, né? Quando isso se torna uma possibilidade real. Aliás, falando nisso, já estava me esquecendo, né, gente, de chamar a atenção. Quem não está inscrito no canal, se inscreva, né? Ativa o sininho para vocês receberem as nossas notificações. Muito bom. É A sempre o gente já está contrário. com A os gente não sabe cards. porque é o espelho. Né? E você viu que deu muito errado, né? Essa tentativa de Deu, soquinho no último episódio, né? deu. Mas Não, mas eu fiz pro lado certo. pois é, agora é óbvio que era eu que ia fazer pro lado errado, né? Não tem ninguém mais perdido nesse mundo. Mas Mas, a enfim, lógica era para dar certo. né? Continuem aí interagindo, porque para a gente é muito importante. Mesmo nesse final de semestre, final de ano, final de pandemia, que está todo mundo cansado, estamos também, mas a gente fica muito feliz. E provavelmente mais feliz por saber que é um esforço mesmo, no meio de tanto cansaço, né? É muito bom poder contar Muito com a bom. interatividade com vocês. E né, estamos chegando ao nosso 10º episódio semana que vem. Como é um número redondo e um número que talvez a gente nem imaginasse chegar, né, no 10º episódio. E no 10º episódio sequencial, toda semana a gente está entregando aqui, porque a gente entrou com esse compromisso, né, de regularmente estar oferecendo isso para vocês, para que vocês retornem e possam ter alguma coisa sempre nova e de qualidade, né? Então, a gente, especialmente porque somos professores, estamos entrando agora no nosso período final de correção de provas e férias, a gente, coincidentemente com o 10º episódio, vai, a partir do 11º, oferecer um produto diferente, né? um diferentão nosso aqui do podcast, que vai durar até o nosso retorno às aulas, que acontece no final do mês de fevereiro. Então, a gente está programando aqui uma programação, né? O Trilegal de Verão. Exatamente. Ó, a camisa, já estou no clima. Né? Eu tenho artefatos também. Não sei se vocês estão Vamos ter que enfeitar. familiarizados. Né? Eu tenho o meu abacaxi aqui de brinquedo anti-estresse. Né? Só estou conseguindo pegar nele porque minhas filhas estão na Gente, que aula nesse legal. horário. A gente tem uma coleção, aliás, é o tema do aniversário Olha, das meninas no ano que vem. Conta para o Cecílio que vai ter fidget toys nossa. para todas as crianças. É como se fosse aquele negócio de bolinha Isso, descartável, só que mais eterno. exatamente. Ele faz barulhinho, gente. Né? Tipo, É a maior moda entre nossa, as o que que é isso? crianças. Eu tô fora Eu, dessa, eu vou comprar um para mim eu sou semana que vem. cringe, eu prefiro plástico bolha mesmo. Mas que isso aqui quebra um galho e está me desestressando, a gente ia conversando aqui de assuntos tensos sobre o futuro da humanidade, eu ia apertando aqui. Mas é de verão, tá vendo? Meu é de abacaxi. É, todo no estilo. Então a gente
vai para o Trilegal de verão oferecer coisas diferentes muito legais mesmo, e, né, divulguem, ajudem a gente a divulgar, comentando, dando o seu like, né? Tudo isso vai nos ajudar, enquanto rede, né, a crescer esse produto. Vai ser muito legal. Nos aguardem. E super do interesse de vocês, eu tenho certeza. Inclusive com grandes participações. Sim, já estamos combinando todas, grandes participações. Então é isso aí. Nosso salve para a professora, nossa querida amiga Raquel Boing, que nos assista aí no momento em que a sua rede retornar ao normal, né? Não gaste seu celular para nos assistir. Assista naquele conforto do fim de noite. Bom, então vamos começar nosso primeiro tema tradicional, né? Ontem na gravação tentativa eu chamei de diferentão, mas porque ele tem um quê de diferentão, né? Claro, fazia sentido a reflexão, mas entre os nossos dois de hoje, como vocês já viram, inclusive nossa nova locutora do podcast Trilegal, que entra na sua 4ª Revolução Industrial, fazer o anúncio dos temas. Então, a gente tem o tema da Etiópia, e em seguida o tema da violência contra a mulher, né, da luta contra a violência contra a mulher, e entre os dois, o diferentão da gente, né, é esse que mexe, da violência contra a mulher, que mexe com uma discussão muito mais doméstica, logo fora das questões mais tradicionais da política internacional. Nosso tema de hoje, aí, o tradicional, é a questão da Etiópia, que é um tema doméstico também, porém que começa a transcender suas fronteiras domésticas, as preocupações, né, da comunidade internacional cada vez mais evidentes, inclusive nos piores sentidos, né, naquelas tentações intervencionistas dessa ordem liberal pós-Guerra Fria. Então, nesse sentido, acaba se enquadrando no nosso tema tradicional do dia, né? Então, é uma guerra civil que a Etiópia já experimenta. É um tema que a gente está trazendo, a gente sempre quer trazer os temas mais atuais para o nosso debate, e, obviamente, esse é um tema super atual, procurem aí nas notícias, né, nos jornais, mas ele teve início, né, os conflitos há um ano atrás, né, em novembro justamente de 2020, no auge da pandemia, e chega agora, né, uma condição de exposição internacional, o que, inclusive, a gente já entra no assunto, é um meia-culpa que a gente precisa fazer sempre, né, de como isso não chegou a nós antes, como a gente não colocou isso na mesa antes, né, ajudou a tornar isso um tema de relevância internacional, né, da comunidade mundial antes. Então, eu vou fazer aqui um pequeno resumo de informações desse caso para a gente poder debater com mais dados, né? Para quem também não tem essas informações, fica aí. É isso aí, né? É importante sempre trazer à luz e questionar por que isso não tinha aparecido ainda, sendo que a questão já está acontecendo há tanto tempo naquele país, né? Né? Quer dizer, já trabalharemos essa discussão de por que, né, está ausente, né? Por que o silêncio, né? Mas, bom, então, vamos voltar um pouquinho, né, dar um contexto histórico para a questão. O que a gente está assistindo agora, né, os lados dessa guerra civil, é o governo central da Etiópia, do Abiy Ahmed, primeiro-ministro, que tomou posse em 2018, e por causa das suas expectativas de exercer ali um novo consenso entre as diversas etnias do país, acabou levando o Prêmio Nobel da Paz em 2019, né? O prêmio é dado, agora me foge, acho que é em dezembro, né, de 2019 que ele recebe o prêmio. Então, um ano depois da premiação, ele inicia um conflito armado com uma minoria que até então exercia, não uma minoria numérica, né, 5% do país, os Tigré, mas que atuava desde 1991
como o governo, né, exercia, né, tomava os principais cargos do governo central da Etiópia, né? A Frente a Frente Popular pela Libertação do Tigré, né, foi formada ali em 1973, assim que a Revolução Comunista tomou conta do país, o regime comunista assumiu, né, com o apoio soviético, naquele contexto da Guerra Fria, assumiu o poder no país. Quer dizer, houve uma unificação da Eritreia, né, separada desde a Guerra da Abissínia, então houve toda uma unificação da região que é o chifre da África, a partir do regime comunista da Etiópia, né, reorganizando, na verdade, uma região que já havia sido o principal centro de resistência à corrida imperialista sobre a África, né, a corrida europeia de partilha da África no final do século XIX. Então, recupera toda essa região dentro de um mesmo poder central, que havia resistido até 1937 aos italianos, né? Mas essas minorias começam a se organizar por todo o país, formam milícias. A mais organizada dela, as duas mais organizadas delas, né, são a Frente Nacional pela Libertação do Tigré, que é uma região ao norte da Etiópia, fazendo fronteira com a Eritreia, que é a outra, né, a Frente Nacional, que também se forma, né, para lutar contra o governo comunista central, né, o regime comunista de apoio soviético, né, que havia se instalado. Então, em 1991, finalmente eles conseguem, né, a organização e as capacidades necessárias para derrubar o regime no país, se instalam no poder, um período de muita expectativa internacional, de desenvolvimento, né, enfim, ocidental, diga-se de passagem, né, se estabelece e, aparentemente, o país começa a ganhar características claras de desenvolvimento, até que, em 1998, a Eritreia, que havia lutado contra o governo central e se tornado independente em 1991, né, juntamente com todo um momento de queda, né, dos regimes comunistas pelo mundo, né, em 1998, né, 8 anos depois, então, dessa independência, o regime central ataca a Eritreia, que havia se tornado independente, numa nova pretensão de anexação, né? A guerra não se resolve até 2016, momento em que a deslegitimação do poder central da Etiópia, né, da Frente Nacional do Tibete, que havia formado uma ampla coalizão partidária para governar o país desde 1991, né, começa a se manifestar nas ruas, com mais, né, manifestação democrática, insurgência violenta em algumas regiões, né, e isso se resolve, ou aparentemente se resolve, com a emergência do atual primeiro-ministro em 2018. Né? Ele emerge de uma minoria civil, econômico e política, mas que é uma maioria étnica de 35% da população, né? Eu tinha anotado aqui em algum lugar, Oromo, né? Essa etnia da qual ele faz parte, né, originalmente. Então, ele chega ao poder central com toda essa expectativa, reorganiza o sistema partidário, né? Quer dizer, começa um processo de reorganização do sistema partidário, nesse momento que ele está aí ganhando o prêmio Nobel, e, finalmente, em 2020, ele consegue essa reorganização, mas com o custo de ter que excluir a Frente Nacional da Libertação, a Frente Popular da Libertação do Tigré, dessa nova coalizão governante. Né? Diante disso, as eleições marcadas para agosto de 2020, em que o primeiro-ministro tinha a expectativa de não ser reeleito, né, de não conseguir a nova maioria para se permanecer primeiro-ministro, né, no meio do contexto da pandemia, arruma ela, né, como justificativa para um adiamento das eleições. O Tigré não aceita, realiza suas próprias eleições locais, assume o poder, né, toma bases militares e, ao longo dessas decisões, o governo central da Etiópia vai reagindo, primeiro com sanções econômicas e aí, finalmente, com uma aliança militar com a Eritreia ao norte, né, que invade por todos os lados a região do Tigré. Né? Então, esse é o momento atual que a gente tem, né, da violência na região. Então,
eu queria passar a palavra para a Aline, refletir um pouco comigo sobre essa questão. Aqui, por enquanto, são só dados, não tem ainda uma reflexão analítica, mas para a gente iniciar esse momento, a gente tem mais dados, obviamente, sobre essa questão, mas essas análises é que nos interessam, né, Aline? Sim, pois é. Né? E essas análises, justamente ontem, né, quando a gente fez essa conversa sobre o caso da Etiópia, e na verdade anteriormente, porque todas as vezes que a gente está preparando o episódio, escolhe qual vai ser o tema, a gente levanta informação, compartilha, troca ideias, né, prévias antes de fazer essa discussão aqui no podcast propriamente dito, e foi quase um consenso a perspectiva que nós tivemos de que muito pouco a gente sabia sobre a Etiópia. E a imagem que a gente tem da Etiópia é muito focada a algo relacionado à fome, algo que era muito evidente naquele país nos anos 80. Então, crianças desnutridas, uma fome generalizada no país, né? Então, para mim, quando comecei a olhar o material e buscar entender um pouco mais sobre esse caso tão complexo, né? O Fred trouxe para a gente aqui essa síntese, para a gente entender quão complexa é a situação ali da Etiópia e de como que se chega a uma situação de iminente guerra, né? Já estão em guerra civil, mas a ponto de a comunidade internacional se mobilizar e pensar, né, no que pode ser feito a aquele respeito, né, e essa imagem, na verdade, ela não corresponde, porque para mim, o que trazia, né, remetia, quando se pensasse na Etiópia, é um país africano que provavelmente passou por todos os processos cruéis de colonização e descolonização, que deixou, então, ali a população passando dificuldades e trouxe a esse lugar que a Etiópia está hoje. E me surpreendeu, fui surpreendida de várias formas, então, quando fui tentar entender mais sobre a questão, primeiro porque a Etiópia, ela é um dos pouquíssimos países, são só dois, creio que a Etiópia e o Benin, se eu não me engano, que são considerados como país nunca colonizado, né? A Etiópia se orgulha, né, de ser considerada como um país que nunca foi colonizado, e diferente, né, de quase todos os outros países africanos, a não ser pelo período, né, já mencionado pelo Fred, de ocupação pela Itália, entre 1936 e 41, né? Não chega a ocupar o Parte... núcleo da Etiópia, ocupa, né, o litoral, basicamente. Então, a resistência Exato. é real mesmo. Né? É por isso que eles se orgulham tanto. Né? Então, aquela partilha da África que impactou tão fortemente a partir do final do século XIX, também já mencionada, né? Que impactou os vários países e povos do continente, não atingiu exatamente da mesma forma a Etiópia. Então, para mim, isso foi uma surpresa. Né? O que eu pensava aqui na hora que eu vi essa situação? Ali, mais um conflito de uma população que provavelmente se tornou miserável por conta desse processo de colonização e descolonização europeia, né? E, na verdade, nesse caso, não foi exatamente assim ou diretamente assim. Indiretamente, sim, né? Porque todas as construções dos territórios e das nações dentro desses territórios no continente africano, elas foram construções artificiais. Né? Por quê? E aí esse é um formato que eu gosto muito para ilustrar. Né? O que acontece nos países africanos com essa partilha da África e com esse estabelecimento de Estados-nação no modelo westphaliano? Né? Acontece que esses territórios são divididos quase que a réguas, né? As fronteiras ainda hoje elas são muito bem delimitadas por consequência mesmo dessa partilha do final do século XIX, e ali, em muitos casos, propositalmente dentro desses territórios foram colocados vários grupos étnicos inimigos milenares uns dos outros para Geralmente minoritários em termos populacionais, né? Botar minoria mesmo. Sim, dividiram em diferentes países alguns povos para que eles fossem enfraquecidos, para que eles não conseguissem se organizar, criar uma unicidade, uma identidade nacional mínima, para que eles entrassem em conflitos para enfraquecer e dominar com mais facilidade esses territórios, né?
E isso acaba gerando consequência não só para os países que foram colonizados, mas para os que não foram colonizados, como é o caso da Etiópia também. Então, Uhum, gerar uma estabilidade política, aonde no modelo westphaliano, no modelo de Estado moderno, uhum, aonde existe uma diversidade tão grande de grupos étnicos, é muitíssimo complicado. Então, essa situação, né, que o Fred acabou de relatar aqui, dos grupos étnicos, da representatividade, de fazer eleições, de não aceitar o que está sendo colocado pelo Estado Central, isso daí fez com que, em 2019, a estabilização gerasse um Prêmio Nobel da Paz para o primeiro-ministro, e em 2020 a coisa mudou completamente de figura, e agora em 2021, né, até a comunidade internacional está se posicionando e pensando em fazer intervenções naquele local. Então, mudou completamente a lógica, porque é uma questão que ela é étnico-cultural e é política, né, e é consequência dessa contextualização histórica, mesmo que não tenha havido uma colonização direta, uma exploração e depois um abandono por uhum, países uhum, europeus naquele local. Né? Então, uhum, isso vale para todo o continente africano, uhum, tá? E vale para a Etiópia também. Quando a gente olha o país, a gente vê os países, na verdade, a gente vê ali uma série de países e é um mapa que a gente tem. Se vocês fizerem uma busca simples no Google de não África dividida não por países, mas dividida por etnias, por grupos étnicos, tem uma segmentação infinitamente maior, muito maior do que a quantidade de países, com vários grupos étnicos dentro desses países, e essa é uma das questões que uhum. leva a tanta instabilidade política, Como a né? gente falava ontem, né? 80 etnias na Etiópia. Só na Etiópia. Né? Então, a gente tem realmente uma situação que ela é propícia ao conflito, ainda mais se o modelo de estrutura política ele é exógeno, ele vem de fora para dentro, esse modelo de Uhum, Estado-nação, westphaliano. Então, acaba sendo uma das situações que explica, né, de onde surge esse conflito e a situação atual. E a última observação que eu queria fazer, né, sobre o caso é como que a gente tem pouco conhecimento, a gente conversou muito sobre isso também, né, sobre pouco conhecimento do que é trazido por pessoas, pesquisadores que são etíopes ou que têm conhecimento sobre a África, mas que são africanos, efetivamente, para dar uma versão que não seja ocidentalizada ou eurocentrada ou imperialista sobre o que está acontecendo ali. Né? É uma dificuldade. Então, isso não deixa de ser um dado. Né? Para a gente é muito complicado ter informações a esse respeito, e só se socializa, como diz, bem disse também o Fred mais cedo aqui, a gente só está visibilizando esse tema porque o governo estadunidense passou a se preocupar com isso, e a diplomacia passou a mandar correspondências, né, sobre a situação, sobre o caso, e aí isso se tornou uma pauta de agenda na mídia. Então, é uma questão a se pensar, né, Fred? E, Aline, eu estava aqui, né, pensando também nesse argumento que a gente já tinha trocado ontem, e aí você, né, trouxe aí de volta agora, que é esse argumento clássico, né? Mas vamos lá para a questão né, a gente já comentou, inclusive, isso aqui, aquele índice dos estados frágeis. Eu queria arrumar um adjetivo aqui, me contive, né? Mas o índice dos estados frágeis, né? É o Fundo da Paz, é financiado, agora me foge, mas é um dos principais think tanks dessas grandes revistas acadêmicas de análise, não sei se é a Foreign Policy agora ou a Foreign Affairs, mas é a mesma instituição, né, que acaba financiando ali o índice dos estados frágeis. Ele começou, eu não lembro quando foi essa mudança, mas ele começou como índice dos estados falidos. Então, eles tinham, né, a cara dura de acusar a responsabilidade por essa crise humanitária
permanente que se instalou na África, né, praticamente sempre em algum lugar com mais ou menos instabilidade, mas como se fosse responsabilidade da história deles próprios, né? Ou seja, a gente vê a tradição europeia e o Leviatã do Hobbes, né, Aline? A ideia do contrato social, as pessoas se unindo para acabar com o problema da guerra. Quando, na verdade, na África, né, é o contrato social que constitui as possibilidades dessas guerras, com Exatamente. essa mortalidade. Ou seja, não há que se falar de falência ou até de fragilidade mesmo, que foi a solução que eles arrumaram do nome, né? Porque essa fragilidade, essa falência está na Constituição do Estado, né? Ou seja, muita dificuldade, né, para se superar essa questão, porque a própria Etiópia acabou se forçando, né, criar um esquema mais westfaliano, em várias dinâmicas, né, como a dos estados tampão, conquistando etnias ao redor das suas principais etnias, para se tornar um estado protegido de invasões, né, dos colonizadores europeus, e ter que entregar a Eritreia, entregar a Abissínia, mas que eram regiões que não estavam nesse núcleo histórico da Etiópia. Então, acabou modulando um comportamento, né, conflitivo que foi importado, né, ou, né, quer dizer, exportado, né, pelos europeus para a região. Exatamente, né? Então, eu acho completamente contrária, e grande parte dos questionamentos sobre essa ideia, né, de estados falidos, depois vai se tornar estados fracos ou frágeis, para amenizar um pouco dessa responsabilização de que é uma questão interna, né? Não é uma questão interna. Eu lembro a primeira vez que eu tive contato com essa ideia de estado falido, para mim foi confuso. Eu só pensava, gente, mas o que é um Estado falido? Como pode falir algo que nunca teve a oportunidade de se consolidar? Tipo, Fazer quem teve nenhum a cara de sentido. pau de fazer isso? Né? Exatamente, né? Exatamente E isso. fizeram. Então, sim, funcionou no sentido de ganhar projeção, de se tornar um índice que toda hora é mencionado, levantado, e, gente, não é por aí que a gente consegue ter conhecimento a esse respeito, né? Então, eu acho que a gente tem que acompanhar mesmo essa situação para ver, mas com esse, para ver o que vai acontecer, né, mas com esse olhar não de responsabilização exatamente, né, da população que não consegue se organizar, ou, com estereótipos a respeito, mas realmente buscando, dentro das possibilidades que o mundo contemporâneo traz para a gente, uma compreensão mesmo da situação, de uma maneira que corresponda a uma realidade, ou minimamente a algo que aconteça ali, não com esses olhares de fora que muito pouco dizem sobre a situação de lá, né? Quer dizer, os Estados Unidos estão aí avisando seus cidadãos, funcionários, para deixarem a região urgentemente, e isso é uma clara, um anúncio de uma intenção de possível intervenção militar dos Estados Unidos na região. Eles têm lá, né, um comando do chifre da África, né, que permite eles controlarem aquela região tão estratégica pela qual, né, o comércio internacional do Mediterrâneo passa pelo Mar Vermelho, né, e segue para o Pacífico. Então, grande parte do comércio mundial, então, é uma região muito estratégica para se controlar, né? Fora que alguns dados para a gente fechar essa discussão, Aline, são 2,2 milhões de deslocados desde o início da crise, né? A fome que volta à região, como a gente falava, né, dessa imagem clássica dos anos 80, né, da Etiópia, então retorna ao país, e já é a maior crise desde que 250 mil somalis morreram em 2011, né, pela crise de fome daquele momento, muitos vão se lembrar, né? E os conflitos começam a se espalhar pelas fronteiras, né? Por fim, só, Aline, para lembrar, né, um ponto que a gente trouxe ontem, e é importante a gente deixar aqui, que é uma abordagem pós-colonial que se faz absolutamente necessária quando se pensa essa discussão, deve dar protagonismo, primazia para os atores locais, né? Ou seja, a União Africana, esses partidos, frentes que se organizaram militarmente ou não, mas para
né, ter seus direitos também reconhecidos. Então, é necessário uma grande discussão que parte, sobretudo, da própria região, da Etiópia, né, do Chifre da África, da União Africana, antes de chegar em qualquer pretensão ocidental. A gente sabe que costuma não ser assim, pode não ser assim, deve não ser assim, mas, né, no sentido da utopia se realizar, não a utopia não se, a utopia se realizar, né, mais autonomia para esses atores buscarem suas, né, soluções para o Exatamente seu isso. desenvolvimento. Exatamente isso, e nós como analistas, creio que um compromisso que nós devemos ter é esse de buscar esse olhar, né? De não nós falarmos, mas de buscarmos entender quais são as percepções deles a respeito da situação, né? Acho que esse é o caminho para uma melhor compreensão, né? E melhor possibilidade de análise, então, do que existe lá. Então, eu acho que é hora da gente chamar um passaporte, que é sempre nossa tradição desse momento de transição de temas, né? Sim, exatamente, né? Então, essa semana eu fiquei responsável por conceder nosso tradicional prêmio, nosso tradicional passaporte, né? E, claro, fiz aquele exercício de ficar pensando qual seria o passaporte que eu daria, né? E para quem? E aí, pensando no local fictício, mas levando em consideração a África, de alguma forma, muito embora, né, esse passaporte que eu entendi que seria relevante para a gente dar no episódio de hoje, remeta a uma outra região da África, né, mas voltada aqui para a região do Atlântico, né, então não exatamente ali para a Etiópia, mas me ocorreu de conceder esse passaporte para Tonga da Mironga do Cabulete. Né? Toda vez que eu penso em um lugar que me dá vontade de mandar pessoas, situações que são irritantes, né, ou que a gente entende que precisam ser modificadas, esse é um lugar que me vem à mente, né, de maneira mais educada, né, que remete, não sei quantos de vocês já ouviram, a uma música, né, de Toquinho e Vinícius. Eu sou grande fã, então acho que é por isso que vem na minha cabeça várias vezes. E é um lugar que me parece bem relevante, né? Então, acho, a gente pode colocar nos créditos, né, Fred, do nosso episódio dessa semana, do episódio 9, que música é essa para vocês ouvirem, vale a pena, é super divertido. Né? São várias situações ali que remetem a mandar para a Tonga da Mironga do Cabo DT. E quem eu pensei em dar um passaporte, então, da Tonga, da Mironga do Cabo DT, Lá vem. nessa semana é o grupo de pessoas que, em várias partes do mundo, têm se recusado a se vacinar. No meio de uma situação como essa da pandemia, essa semana saíram os dados ali dos países na União Europeia mostrando como que existe, né, uma diferença enorme entre aqueles em que há um percentual da população mais vacinada e aqueles que não há com relação a internações, a mortes, e pior ainda, né, a possibilidade da ascensão de uma quarta onda da propagação da Covid-19 por conta de ter um percentual baixo de vacinação. Né? Então, eu trouxe aqui alguns dados. Né? Alguns países que o negacionismo e a rejeição à vacina é alto, então tem aqui a Rússia, a Bulgária, a Romênia, né? Tem os piores momentos de morte desde o início da pandemia em 2020, em março de 2020, então agora os índices estão Agora, mais altos, exatamente. Desde março de 2020, agora eles têm os índices mais altos de nossa, contaminação e morte, né, agravamento mesmo dos casos, nossa, quando, por outro lado, os países que têm um percentual mais alto de vacinação, então, Portugal, Espanha, Malta, Islândia, Itália, Dinamarca, Noruega, tem uma queda, né? Eles estão com quase 80% da população totalmente vacinada e os hospitais italianos, no momento, eles estão recebendo pacientes da Alemanha, porque ali a pandemia já está num nível de controle bastante avançado, mesmo que exista uma possibilidade de quarta onda,
não é, uma onda tão letal, é muito mais de contaminação do que de agravamento de casos e de mortes, efetivamente. Então, gente, o mínimo que, com dados como esse, que acabam se repetindo em várias partes do mundo também, onde tem maiores ou menores índices de vacinação totalmente atrelados a esse negacionismo, a existência do negacionismo ou a adesão da população à vacina, né? Não tem como não pensar em mandar para a Tonga da Mironga do Cabulete pessoas que ainda estão, né, nessas redes de negacionismo e que não estão prejudicando somente a si mesmas e as suas famílias, mas que estão prejudicando a população mundial como um todo. Como vai ser possível controlar uma pandemia com pessoas das que ainda são poucas que têm acesso à vacina no mundo, infelizmente, ainda se recusando a se vacinar? Uhum. Poxa, Aline, é muito triste, né? Eu estava vendo aqui, a gente já chegou no Brasil a 61% da vacinação, né? Já é um número que começa a dar uma segurança maior, a gente quer chegar pelo menos aos 70%, aí a gente já tem uma segurança realmente, né, relevante, significativa, mas a gente já entrou na faixa, né, de se encaminhar para uma maior segurança do que está acontecendo. A gente vai comentar isso em outro episódio, sobre como a gente tem, né, quase que uma bênção de ter uma história de vacinação que permite a gente ter chegado a esse ponto que os europeus, com muito mais negacionismo e sem essa mesma história, né, sanitária, né, de políticas sanitárias no país, não chegaram. E aí, quer dizer, nós já estamos com 217, infelizmente, mortos ainda por dia, mas não são os quase 4.000 de abril, o surto que começou, né, no final do ano, no Natal, quando as pessoas acharam que a queda já era significativa, apesar de não ter a vacinação, né, a queda era significativa o suficiente para irem comemorar suas festas de fim de ano, né? Ali começou um ritmo muito triste. Então, a professora Raquel chamou a atenção aqui uma vez, ali, do Johann Galtung, e o conceito de paz positiva, né? Um conceito de violência estrutural, mais do que a violência direta da guerra que o campo de RI estava acostumado ao tratar da questão da paz, né? Paz como ausência da guerra, mas paz, essa é a definição negativa, né? Paz no sentido positivo é uma paz onde a violência estrutural, né, está, né, resolvida ou controlada, enfim. E dentro dessa violência estrutural, Galton dizia que ela é quando coisas acontecem a pessoas, coisas ruins acontecem a pessoas, violência físicas, falta de recurso, de acesso, e esses recursos, acesso, né, possibilidade de impedir violência, existem. Ou seja, quando existem os meios e a gente deixa de fornecê-los, né, a pessoas, essas pessoas estão sendo violentadas estruturalmente, né? Então, na medida em que nós temos a vacina, quer dizer, o nosso auge era no momento em que a vacina ainda não tinha realmente chegado, por incompetência do governo, óbvio, né? Mas era ainda o momento de início mesmo de todo o processo de vacinação, e a gente teve, né, o nosso auge. Quer dizer, nesse momento em que a vacinação já está disponível, especialmente para as principais economias do mundo, Aline. Exatamente. Né? E isso acontece, é assombroso, né? A gente vai ter que pedir comprovante de vacina dos nossos inscritos aqui. Facilmente eu entendo que isso precisa ser feito, gente, esse passaporte. Aí esse é um passaporte positivo, todo mundo já tá né? vacinado, O passaporte para conseguir entrar nos locais, o passaporte de vacinação, porque não tem a menor condição de a gente viver num país ou num mundo em que as pessoas se recusem a se vacinar, quando vacina ainda é um privilégio, né? Porque poucos têm acesso a isso no mundo, infelizmente. Mas a gente vai ter um episódio sobre isso e eu acho que vai ser bem interessante, vai ser super positivo, né? O quanto a gente vai conseguir. Mas, bom, eu acho que, dado o passaporte, né, a gente pode passar para o nosso segundo tema diferentão, então, do episódio de hoje. E esse tema, como já foi anunciado ali no começo, é vinculado justamente ao dia de hoje, o dia da gravação, né, não do lançamento do episódio, que é o dia 25 de novembro.
em que se tem como marco o Dia Internacional da Luta contra a Violência à Mulher. Essa data, então, ela foi escolhida para homenagear as irmãs Mirabal, né, que são dominicanas, né, da República Dominicana, e que ficaram conhecidas como as mariposas, porque elas se opuseram à ditadura de Rafael Leônidas Trujillo, né, e elas foram assassinadas em 25 de novembro de 1960. E quando aconteceu o primeiro encontro feminista latino-americano e caribenho em 1981, que foi realizado em Bogotá, na Colômbia, essa data do assassinato dessas irmãs, ela foi proposta pelas feministas por ser o Dia Latino-Americano e Caribenho de luta contra a violência à mulher, e depois, né, posteriormente, ali já quase 20 anos depois, em dezembro de 1999, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou que 25 de novembro seria, então, o Dia Internacional de Eliminação à Violência contra a Mulher, em homenagem ao sacrifício das mariposas. Né? E a gente quis trazer esse tema aqui, na verdade é quase autoexplicativo, né, quando a gente fala de um dos debates que é mais pertinentes contemporaneamente, na década das conferências ali nos anos 90, das Nações Unidas, tivemos conferências também que providenciaram não só a discussão das tratativas das questões relacionadas às mulheres, mas também produziram documentos, posicionamentos. A gente tem uma agência da ONU, né, a ONU Mulheres, focada só na tratativa da questão das mulheres, porque historicamente é um tema muito sensível. Infelizmente, o caso do assassinato das irmãs Mirabal, ele não é um caso isolado, ele é presente em todo mundo, em todas as classes sociais, em todos os continentes, em todos os países, né? Então, é um tipo de problema que a gente pode dizer que é realmente estrutural, a violência contra a mulher, né? Então, estrutural, globalmente falando, infelizmente. Então, é com muita tristeza, né, que eu vejo relatos como esse das mariposas e, principalmente, vejo muito pouco progresso com relação à diminuição dos números, dos índices que a gente tem de casos de modalidades diversas de violência contra a mulher em todas as partes do mundo. E isso é uma coisa muito curiosa, né? Porque quando a gente fala de um tipo de violência que é praticada independente do país, do mundo, independente da classe social, então não é o acesso a recursos econômicos que é determinante para isso, não é o lugar do mundo, então não são questões religiosas ou econômicas exatamente que determinam isso, mas é generalizado. Então a gente tem, né, assim a gente pode dizer que é algo que não parte exatamente das pessoas, mas da estrutura mesmo que naturaliza, que banaliza esse tipo de exercício de violência. Então, a gente tem desde práticas de violência psicológica, de violência física, até assassinatos mesmo. Né? Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, números assustadores de feminicídios, desde que esse tipo de prática criminosa passou a ser enquadrado, porque assassinatos de mulheres, né, já é algo que a gente sabe que acontece com uma frequência imensa no nosso país, mas foi uma conquista conseguir que isso fosse qualificado como algo relacionado exatamente à questão de gênero, né? Essas mulheres, elas são assassinadas porque entende-se que elas são propriedades dos seus companheiros, dos seus maridos, enfim, dos homens que regem, né? Que entende que regem a guarda dessas mulheres, né? Elas não são vistas como seres humanos autônomos ou que podem exercer suas próprias vontades. E nesses números assustadores que a gente tem não só no Brasil, mas no mundo, né, parte desse susto que a gente tem é de que a maioria dos assassinos, dos homens dos que praticam essa violência contra elas, são familiares, são maridos, são companheiros. É justamente do lugar que tecnicamente seria de proteção, né, de troca de afeto, e não, né, justamente o contrário. Então, é um problema gravíssimo, né? Nós temos aqui no Brasil e em várias partes do mundo mecanismos de lidar com essa questão, né? Aqui no Brasil a gente tem o 180, né, o Disque 180,
E há algum tempo, há alguns anos, a gente vem vendo um trabalho grande de advocacy, né, que envolve uma tentativa de mudança de cultura, porque a gente tem, né, quem nunca ouviu a frase, briga de marido e mulher, não se mete a colher, né, que é uma coisa muito enraizada culturalmente aqui no nosso país, essa de, olha, se está na casa do meu vizinho, se eu sei que aquela mulher apanha ou que ela sofre violência doméstica, isso é briga de marido e mulher. Não vou meter a colher, não vou. Então, tem todo um trabalho de advocacy para mudar essa cultura. Não, você não pode se eximir de ver uma pessoa sofrendo violência cotidianamente e não interferir. Então, usar esse mecanismo de ligar para o 180, entender que isso é parte de um problema social muito mais grave, né? É muito importante, mas isso não existe só aqui no Brasil, em vários lugares do mundo tem outros mecanismos também, e é importante destacar e ter, né, um dia específico para isso, mas que faz parte também de todo um ciclo de discussões que vai aí mais de 20 dias, né, que daqui a alguns dias, no começo de dezembro, tem a conscientização do combate à propagação da AIDS, e depois, né, até ali, dezembro, tem outras datas significativas de proteção de direitos que são muito importantes, né? Então, fiz essa descrição toda aqui da situação como uma prévia, né? Mas ainda tem mais algumas coisas para falar, mas antes disso, deixa eu passar para o Fred, então, fazer os comentários dele a respeito dessa situação e dessa questão, né? É muito legal, Aline. É um tema, né, completamente relevante. A gente só chama de diferentão desde uma perspectiva particular, que é de um campo de estudos que tem seus, né, tradicionais e diferentões, obviamente, né, explicados também politicamente, mas, né, ele é um tema diferentão, deveria ser tradicional, por um lado, pela relevância que, obviamente, ele tem, mas, ao mesmo tempo, ele, né, o nosso esforço de eliminar a violência contra a mulher significa a superação disso em algum momento. Que isso não seja mais um tema, inclusive. Não é? Quer dizer, no momento que realmente a gente tiver superado isso, mas quer dizer, até lá, ele tem que ser um tema não simplesmente diferentão, né? Mas da primeira hora, as mulheres, como a gente falava aqui dos etíopes e a discussão interna deles, né? São maioria da população mundial em termos numéricos, né? A disparidade física que se acusa muitas vezes como justificativa não é essa. Quando a gente fala de violência doméstica, eu vi aqui dados, né? É violência contra mulheres, né? No sentido de mulheres adultas, mas também crianças, idosos e deficientes. Ou seja, quando a gente fala de idosos e deficientes e crianças, a gente está falando de seres humanos que têm realmente sérias vulnerabilidades biológicas contra uma violência de um adulto, seja ele homem ou mulher, né? Mas quando a gente fala de uma mulher adulta como principal vítima dessa violência, né, a questão não é biológica, a gente tem que ir atrás da discussão do gênero. Elas são violentadas simplesmente porque elas têm uma identidade que parece lhes colocar na posição de ser a vítima, de ser violentada. Então, é uma violência estrutural, é nesse sentido, então, que a gente, né, traz essa discussão. É onde a abordagem sociológica, política, né, faz sentido, onde a educação, esses dias agora, né, de debates, de eventos, se torna muito importante para resolver a questão no longo prazo. Então, óbvio, né, Aline, nós, quando abordamos essas questões de um ponto de vista estrutural, sociológico, em nenhum momento deixamos de lado, na verdade, o aspecto jurídico da responsabilização pessoal de cada pessoa, né, que é o impetrador dessa violência, né? Violência física, violência psicológica. Então, a responsabilização, né, a explicação de que existe uma estrutura que nos torna, né, homens, especialmente, mas homens e mulheres, todos potenciais, né, perpetradores dessas violências, é, nós temos, né, isso não nos exime da responsabilidade jurídica individual quando um ato desse é cometido, de violência. Então, não é pelo fato de existir uma violência estrutural, a sociedade é assim, ela está assim, né? Existe uma explicação que nos remete a políticas públicas de longo prazo, mas imediatamente
nenhuma dessas explicações que a gente recorre, né, nos tira do imediatismo também de punir aqueles que, né, porque todos são submetidos a essa estrutura, porque alguns, então, né, então a responsabilização pessoal faz parte desse processo de longo prazo de educação, né, uma melhor responsabilização, delegacias das mulheres mais disponíveis, né, com mais delegadas mulheres, que também é um desafio a ser alcançado, né, toda uma estrutura que permita realmente a gente ter boas expectativas de que isso vai ser suprimido. Tá? Uma questão que eu vou devolver para a Aline desenvolver, porque eu já comecei a tomar tempo demais aqui nessa questão, é justamente o quanto a violência aumentou na pandemia. Eu sou professor de TRI 2, né, a matéria no nosso curso onde a teoria de gênero se faz presente, né, para discussão, e certa vez numa discussão dessas de sala de aula, né, de estupro como arma de guerra, né, na política internacional, mas na vida, né, na violência contra a mulher na vida de cada uma das nossas alunas, suas famílias e tal, e uma aluna trouxe assim um desses preconceitos, né, ligados a essa questão, estruturais nessa questão, de verdade, né, que as alunas, as colegas foram capazes de desvendar ali na hora, né, eu também atuei imediatamente nesse sentido, que foi o argumento de, olha, quando eu estou na rua de noite, indo para casa, e vejo uma pessoa assim, logo eu fico com medo e tal. E tem outros preconceitos, inclusive, né, ligados a essa imaginação, né, de raça, inclusive, né, geralmente, quer dizer, mas o que foi alertado ali imediatamente foi, mas a maior parte dos violentadores são pessoas que você conhece, estão dentro de casa. A matéria que você me mandou, Aline, inclusive, é de arrepiar, né? Sim. Quando agora esqueci da nacionalidade dela, nigeriana, né? Não, indiana, da Índia, que diz assim, a residência é o local mais perigoso para as mulheres. Isso, na verdade, é um relatório. A residência é o local mais perigoso para as mulheres. Alguém tem noção do sentido que essa frase faz? A casa de alguém é o lugar mais perigoso. Semanticamente, a frase não pode fazer sentido. Só faz Sua estruturalmente, casa, socialmente. o seu lar, a sua família, né? São os Exatamente mais isso. perigosos. Então, não É é o o lugar mais desconhecido, inseguro. né, que a simplesmente se está preocupado, gente. Sim. Porque o desconhecido, sim, é preocupante, não é que a gente esteja negando isso, faz muita diferença se você está andando sozinho na rua ou em algum lugar perigoso, se você é homem ou se você é mulher, faz muitíssima Totalmente. diferença. Isso não é uma negativa, mas imagina um mundo em que é pior você estar em casa, e aí, do que você estar num lugar que você já é muito mais vulnerável, simplesmente pela questão de gênero, né? Existe uma licença social para que essa mulher seja agredida, violada e violentada pelo simples fato de ser mulher, quando circula pelas ruas. E nesse sentido que você está falando, Fred, os números da pandemia, eles são assustadores, né? Agora, no final de setembro, a ONU Mulheres, ela divulgou que as medidas de lockdown levaram ao aumento de denúncias ou pedidos de ajuda por violência doméstica no mundo todo. Então, levou ao aumento dos países que mais tiveram índices de aumento de denúncia, aumento de 30% no Chipre, 33% em Singapura, 30% na França, 25% na Argentina, né? Na Nigéria e na África do Sul, os estupros eles registraram forte alta, no Peru aumentaram os desaparecimentos de mulheres, no Brasil, no México, os feminicídios em números altíssimos, né? E na Europa, as associações que ajudam as mulheres vítimas de violência estão sobrecarregadas. Uhum. Então, isso é realmente, isso aqui, gente, medidas de lockdown, ou seja, o fato de elas terem sido obrigadas a ficar com as suas famílias, com seus em casa, aumentaram drasticamente os índices de denúncias de violência contra a mulher, sendo que, né, um ponto que a gente levantou mais cedo aqui, que é muito relevante também, aumento das delegacias das mulheres e de delegadas mulheres, de pessoas que estejam preparadas para lidar com a situação, sem reproduzir os preconceitos estruturais, porque isso é um outro problema.
né? A gente tem um número infinitamente menor de denúncias do que de casos que realmente ocorrem de violência contra a mulher no mundo. E uma das razões é justamente porque existe um despreparo para tratar o problema com as suas particularidades, com as suas características próprias, né? A responsabilização da mulher, que roupa que você estava vestindo, por que você gritou com seu marido, o que você estava fazendo de errado, então, para apanhar ou para sofrer qualquer tipo de violência psicológica, que é tão difícil de qualificar, né? Então, numa discussão recente esse ano, na verdade, mas no começo do ano eu vi, né, algumas mulheres levantando a bandeira com necessidade de políticas públicas serem criadas para lidar com isso aqui no Brasil, e aí alguns políticos diziam, né, homens, olha, eu fui um dos primeiros responsáveis pela criação de delegacia das mulheres, por que você está dizendo que eu não sou, né, alguém que se preocupe com isso? Eu me preocupo sim. E aí o retorno dessa questão não basta você criar delegacias das mulheres, porque sim, isso precisa existir, mas não adianta se os agentes ali não estão preparados para acolher essas mulheres, para tratar os problemas delas como um problema, sem debochar, sem perguntar o que elas estavam fazendo para merecer. Gente, vítima é vítima, não tem isso. Vítima E não aí, faz nada para Aline, merecer. né? E temos a Lei Mari Ferrer aí, justamente, que eu acho que é importante nesse ponto. Eu te interrompi, né, para aproveitar Sim. esse ponto, né? Quer Perfeito. dizer, um passo muito importante, porque dentro das próprias instituições que supostamente deveriam proteger ela enquanto vítima, né, a opressão volta a acontecer, né? Volta a acontecer naquele novo momento. Então, que sistema é esse? Sim, exatamente. Como que? E aí o Brasil e o Advogados. mundo viu o julgamento daquela garota, né, que além de ter tido um resultado, mesmo com provas, mesmo com tudo indicar para que existiu um estupro ali, essa menina, ela não pôde falar, ela sofreu deboche por parte de advogados, do juiz, de todos que estavam participando ali daquela audiência. Gente, precisar chegar no ponto que até as instituições precisam ser modificadas, mas sim, a gente está nesse ponto ainda, e isso precisa ser modificado, né? Então, isso é realmente fundamental e se trata de um problema global. E aí, né, para finalizar aqui a minha parte, mas eu não menos importante, acho que uma questão que deve ser levantada, por exemplo, das mais difíceis de qualificar, infelizmente, porque se até quando existe violência física, como foi o caso da Marifé, né, já é difícil ter uma punição, imagina quando é violência psicológica, e às vezes o impacto da violência psicológica é muito maior do que o impacto físico, e o físico a gente está falando de mortes, de assassinatos, né? Então é Estão completamente triste ligados. saber que a gente vive numa sociedade em que mulheres elas são torturadas cotidianamente dentro das suas próprias casas e não conseguem nem socorro ou ajuda, né? Existe o 180 aqui no Brasil, existem vários mecanismos, casas de acolhidas a mulheres em várias partes do mundo, porque isso é essencial, mas existe uma subnotificação, existe uma série de razões que faz com que a maioria das mulheres não possam fazer essa denúncia, para além das questões econômicas, né, de uma delas não terem como se sustentar e dependerem dos seus companheiros ou ter filhos, e aí tem um menor que depende dela. A gente vive numa sociedade que entende-se que as crianças dependem das suas mães e não da sua família, da coletividade, dos seus pais, que acabam sendo isentos de responsabilidade tantas vezes, né? Então, essa mulher ela vai pesar tudo isso. E aí eu tinha uma indicação. Recentemente no Netflix, né, surgiu uma série que se chama Maid, né? Ela não é brasileira, não trata do caso do Brasil, mas tem muitas lições que eu acho que podem ser utilizadas aqui, né? Maid, que acabou sendo traduzida para criada, né, empregada doméstica. Eu acho que se fosse feita aqui no Brasil com o nosso problema da associação
das empregadas domésticas com a escravidão, né, seria pior ainda. Então, com a questão da raça, né, a gente ainda teria um caso mais grave, mas já é um caso que é relatado. Né? Essa série ela foi feita com base em um livro, um best-seller, né, que é autobiográfico de uma mulher chamada Stephanie Land, e depois né, a Molly Smith Metzler, ela adaptou para essa série, então, que hoje é divulgada pelo Netflix, e o principal tema trabalhado de tantos, né, ali é o da violência psicológica. Então, essa mulher, essa garota, né, mas que é uma moça jovem que tem uma filha, né, ali pela faixa etária dos 2, 3 anos, e que sofre violência psicológica constante do parceiro dela. E ela não consegue sair desse ciclo. Ela vai buscar ajuda, mas ela mesma não entende que precisa de ajuda, né? Porque como a violência que ela sofria era psicológica, então tem um determinado momento que ela vai dizer, não, eu estou aqui. Ela vai para um abrigo, né, para mulheres que sofrem violência. Ela diz que, não, olha, eu estou aqui, mas eu acho que eu devia dar o meu lugar para uma mulher que realmente precisa, porque ela não entende que a violência que ela sofre é violência. Então, a série ela é muito interessante, né, no sentido de mostrar como que existe essa violência psicológica, como que ela age, porque que ela é violência também, né? Então, eu recomendo muito, né? A atriz principal é a Mariah Carey, que é filha da Andie MacDowell, né? Uma atriz famosa ali dos anos 80, 90, que também participa da série, fazendo o papel da mãe dela mesmo na série. Né? E é muito essa abordagem mesmo, do impacto que tem a violência psicológica, que, por exemplo, faz com que essas mulheres elas não procurem ajuda, porque elas não se entendem nem como violentadas, ou que se entendem como tal, elas não têm garantias. Aqui no Brasil a gente tem esse problema também, em vários lugares do mundo. Você denuncia e aí depois a sua vida fica pior. Né? Você vai ser perseguida. Quantos feminicídios não acontecem depois da denúncia? Então, isso não tem como o Estado garantir que essa mulher ela vai ser protegida porque ela fez a denúncia de uma violência que ela está sofrendo, seja ela física, psicológica ou de qualquer natureza. E então, por isso que a mudança ela precisa ser estrutural. Né? As mentalidades precisam ser modificadas para que o problema seja combatido. Né? Esse eu acho que é o nosso ponto aqui. É muito interessante. Eu acho que eu não vou ocupar um pouco mais, na verdade, eu vou deixar esse tema para a gente explorar em outro episódio, né? Sobre algo que a gente já comentava antes, sobre, né, como existe uma confusão, parte dessa educação aí que você comentava, né? Sobre que acaba envolvendo a própria necessidade de se entender o papel do feminismo, do movimento feminista, das teorias de gênero nesse processo. O que a gente ouve de discursos prontos por aí de que a culpa dessa situação é do feminismo, mas, enfim, né, é parte da educação que a gente tem que enfrentar para superar, né, essa fase, né, de transição. Eu acho que é uma fase de transição, né, tipo, em que se a gente volta ali, obviamente, é duro excluir alguma geração de mulheres da luta pelos direitos, mas se a gente pega os movimentos feministas, né, desde as sufragistas até hoje, a gente tem uma mudança muito significativa. Eu acho que no nosso próprio espaço de vida ela é muito evidente, sabe? Assim, nas coisas que a gente ouvia na televisão e que não se ouve mais, né, nos meios, nas mídias e nas propagandas, acho que muita coisa, né, foi ganhando novas instituições. Óbvio, isso parece, essa mudança parece mais óbvia para quem tem posições econômicas melhores, né? Mas é isso, tem um processo em curso e a gente tem que acelerá-lo. Sim, tem muitos temas que a gente tem para tratar ainda a respeito disso aqui, e nós vamos fazê-lo sim, né? Agora, eu acho que então, né, para a gente já caminhar para a finalização do nosso episódio, a gente tem a receita, né, internacional do dia. A gente está combinando com a hora do almoço, hein? Né, verdade. Agora Hoje faz está sentido. diferente, né? Exatamente. Hoje tá, pelo menos, né, a gente não vai passar tanta fome quanto nos episódios comuns. Pois é. A nossa receita, quem
sugeriu foi a Raquel, que não pôde estar aqui hoje, né? Mas ela é de uma comida da culinária etíope, né? Fred, você apresenta aí o que foi trazido, né, da receita? Vamos, né? Na verdade, vou soltar o videozinho com a nossa nova funcionária virtual. Olha É lá, tem gente que verdade. está perigando aí. Brincadeira, Ricardo. Jamais. É a nossa preciosidade aqui do podcast, né? E, na verdade, a brincadeira é porque nossa querida também, Carolina Sampaio, né, com seus problemas de final de semestre, assim como nós, não pôde fazer a entrega dessa semana, mas a gente arrumou aqui uma salvação, não à altura do que ela produz, com todo o seu conhecimento da gastronomia, mas que vai gerar nossa fomezinha para ser preenchido depois desse vídeo maravilhoso da comida etíope. Vamos lá? Injera é um prato tradicional da cozinha etíope, geralmente feito de um grão chamado teff, cheio de nutrientes como proteínas, cálcio, fibras e ferro. O teff é naturalmente sem glúten, o que hoje faz com que ele seja um dos grãos tão consumidos quanto quinoa. O injera é feito a partir do grão fermentado misturado com água e depois frito, semelhante a uma panqueca ou crepe. O prato vem dentro de uma cesta de palha tamanho família com deliciosas verduras cozidas, lentilhas picantes ou grão de bico cozido, entre outros elementos veganos. A culinária da Etiópia pode-se dizer que é vegan-friendly, tanto pelos seus pratos típicos, como também por uma questão religiosa, ligada à Igreja Ortodoxa Etíope. Todas as quartas-feiras e sextas-feiras são reservadas como dias de jejum, mas não no sentido tradicional de privação de alimentos. Na ausência de produtos de origem animal de suas dietas, muitos restaurantes oferecem opções veganas, e muitos restaurantes mundo afora estão criando pratos originais com este grão de teff baseado na culinária etíope. Pois é, para mim pareceu bem gostoso, né? Diferente do que a gente está acostumado, né? E na verdade, nas nossas conversas prévias, Fred, me surpreendeu quando você disse, né, sobre a gastronomia etíope, que a gente associa o país tanto à fome, né, como que ia conseguir uma receita e tudo mais. Não, interessante, parece ser bem gostoso. Tem toda uma prática, né, de consumo diferente, né, do que a gente está acostumado. Eu me Social, interessei né? muito. Social. Né? Eu acho que assim, muito das comidas da região mesmo, também do Maghreb, Oriente Médio, tem essa coisa da socialização mais explícita, né? O hambúrguer, que é a comida, né, tipo dos Estados Unidos, é aquele sanduíche individual que ninguém toca, né? Você vai comer ele sozinho e, né, você vê aí um prato, a injera, né? Essa comida que é servida nesse pão que chama injera, né? Feito desses grãos, né, super veganos, mas que as pessoas vão compartilhando. Então, né, de novo, essa coisa que a gente falava no início, ali do fim da pandemia, e retomar a nossa humanidade, né, é você pegando a comida do outro, é uma coisa assim muito humana, né, que sempre foi, a gente tem que recuperar, faz parte de como a gente pode desenvolver melhores relações, né, humanas, né, valores e tal. Então, muito legal, né? E eu só imagino os temperos. Aqui em Brasília, eu não conheço um restaurante etíope, não sei se você conhece, mas aqui na 407, nós tem agora um restaurante senegalês. Ah, é? Eu Ainda não não tive sabia. tempo, pandemia, de ir lá. Vamos ver marcar um dia com a Raquel para a gente conhecer lá, porque cara, os temperos desses lugares assim é sempre uma coisa, né, para explodir a boca, o cérebro, tudo junto. Perfeito, super top. Com certeza, não sabia mesmo. Acho ótimo saber disso. Perfeito. Vamos com toda certeza. Acho que está na veia do internacionalista ter interesse por esse tipo de coisa, né? Ainda mais dos que são mais gulosos. Tipo, eu tenho que admitir que eu sou. Né? A gente quer conhecer essa diversidade gastronômica, com certeza. Né? Vamos Mas terminar, bom, Aline. gente, acho que, né, já deu.
A gente sempre tem mais assuntos para falar, ou como continuar, mas acho que, né, agora eu já estou com fome, já está perto da hora do almoço. Vamos lá, né? Então, vamos nos despedindo do nosso episódio 9, né? Que bom que vocês chegaram até aqui, viram até esse final das discussões. Muito obrigada pela presença. Continue, então, dando os feedbacks, comentando, compartilhando. Acompanhe ali pelas redes sociais, ativem o sininho aqui, né, dos inscritos no canal para que vocês vejam os cortes que saem, né, diariamente. A gente tem esse esforço de colocar os cortes diariamente para que vocês possam, então, saber um pouco mais e a gente possa compartilhar um pouco do nosso conhecimento aqui, né? Fred? Bom, então eu vou me despedir também, só lembrando que a gente agora passa a ter nosso novo dia de estreia na sexta-feira, né? A gente vai ter mais queridos ex-alunos dessa nossa rede contribuindo aqui com o produto final, né? E para isso a gente teve que reorganizar a agenda, acabou acontecendo agora por causa dessa oportunidade, né, surgida pela queda tecnológica lá da Raquel. Então, a gente vai passar a ter a nossa estreia na sexta-feira, tá bom? Lembrando que episódio 10, semana que vem, nosso episódio final dessa temporada de debates nesse formato, e aí a gente entra para o mês de dezembro, nossas férias escolares, né? Eu sempre, Aline, deixa eu revelar aqui, eu sempre disse que, né, eu quis ser professor para ter férias escolares. Então, se tem um benefício, são minhas férias escolares. Férias de 2 meses e depois mais uma no meio do ano, hein? É verdade. Cuidado, não anima, não. É verdade. Mas algum benefício tinha que ter, né, gente? Não devia ser só corrigir prova, trabalhar de madrugada, pensar no seu trabalho, manhã, tarde, noite, né? Algum benefício tinha que ter. Né? Então, como bons alunos na Terra do Nunca, teremos nossas férias e, né, um produtinho novo vai chegar para vocês bem legal, que não vai deixar por menos aqui a qualidade do que a gente está entregando para vocês. Exatamente. Gente, muito obrigada e até a próxima semana. Volte. Valeu, gente. Tchau, até. tchau. Uou, que isso, gente? Contenção de custos e orientação de gasto? O que é? Não, peraí, como é que eu vou perder aquela introdução? Ficar só com a despedida mesmo? Perdi um emprego pra esse projeto de Alexa aí? Cadê o sindicato dos locutores do Lojão do Brás que não vê isso? Não, peraí, vamos acertar. 2 McLanches para as crianças e o roupão com meu nome bordado no camarim, não se fala mais nisso. Ué, o quê? Não vai ter mais camarim? Não, tudo bem, entendi. Peraí, pessoal, vamos ficar calmo. Pensando bem, tá ótima essa reforma do nosso programa. Até uma próxima vez com mais um Trilegal Podcast. A tonga da mironga do cabulete.